estamos vivendo um grande desafio e precisamos da ajuda da nossa liderança para fazer face a esse desafio. Antes, porém, mais uma oração. Orar não quer demais, né? Vamos orar? Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos nesta manhã. Queremos agora abrir a Tua palavra, queremos entender a Tua voz, os planos que o Senhor tem para esta igreja. Ajuda-nos nesse momento, que o Teu Espírito se faça presente, continue conosco e nos ajude a cada vez mais compreendermos a Tua vontade. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Eu estava em uma ocasião com um grupo de líderes da igreja, de nossa igreja. Aí está o perfil desse grupo. Eram pessoas experientes no adventismo. Na sua maioria, 35% do grupo tinha mais de 25 anos de adventismo. 29% tinha entre 6 e 15 anos. E 21% de 16 a 25 anos de membro de igreja. Eram pessoas que lideravam a igreja. E eu fiz para esse grupo 10 perguntas. Eu vou mostrar algumas delas. A primeira pergunta que eu fiz foi: cite 3 fundadores do movimento adventista. E aí está o gráfico com a resposta. 47% não sabia dar 3 nomes dos nossos fundadores. Fiz uma segunda pergunta. Quantas doutrinas possui a igreja adventista? Quase a metade errou. Alguns falaram um número que não tinha nada a ver, e na sua maioria falaram 27, quando de fato já eram 28. Quem é o atual presidente da igreja? Apareceu muita gente morta aí. Mas a falta de conectividade com as informações da atualidade, né, da nossa igreja no momento atual. Cite os níveis organizacionais da igreja. 46% acertou. Entenderam que a igreja nossa está organizada com distritos, associações, uniões e a divisão. Cite o mês, o dia e o mês e o ano do grande desapontamento. E foi um tremendo desapontamento. 51% do grupo não sabia a data de 22 de outubro de 1844. Cite 4 textos bíblicos que falam sobre a santidade do sábado. Alguns não responderam nada, 4%. 50% incompleto e 46% acertou. 2 textos que falam da obra sacerdotal de Cristo no santuário. 81% não respondeu. Aí chegamos à seguinte conclusão. Depois de 153 anos de organização do movimento adventista, parece que a nossa igreja está se movendo na mesma direção de outros movimentos religiosos. Ou seja, perda de sua identidade. Esse sociólogo da religião cristã, chamado David Moberg, ele fala que a igreja, por ser um organismo vivo, ela tem etapas de sua vida como qualquer ser vivo. E ele diz que uma igreja passa em sua existência por 5 etapas. Primeiro, organização incipiente, depois formal, depois eficiência máxima, depois se institucionaliza e depois se desintegra. Esse é o caminho normal de qualquer igreja. E ele, sem ser adventista, ele faz um estudo da igreja adventista. E ele diz assim: os adventistas passaram pela primeira fase, a organização incipiente, de 1844 até 1863, quando eles ainda não estavam organizados. Em 1863, em maio daquele ano, veio a organização formal. A igreja recebeu um nome e foi organizada. A igreja atingiu sua eficiência máxima na virada do século XIX para o XX, quando principalmente as instituições de saúde ganharam renome mundial e elas estavam contribuindo junto com as casas editoras para a pregação do evangelho. E a educação se fortalecia cada vez mais. Mas, em 1950, ele disse que a igreja começou um processo de institucionalização. E esse processo levará à desintegração
do Adventismo. Parece que quando a gente consulta alguns autores, até mesmo dentro do Adventismo, eles estão vislumbrando o mesmo cenário. Se você olhar, por exemplo, para essa obra de Ron Spears, Adventismo em Crise, ele vai falar justamente isso, o problema da secularização, da institucionalização. George Knight escreveu essa obra, A Senhora Gorda do Reino, onde ele fala que nós temos que cuidar para que a instituição não se torne senhora de si, e os recursos passam a ser apenas para manter a organização e se esquece a missão. E essa obra, A Fragmentação do Adventismo, de William Johnson, já fala na existência de 4 tipos de adventista dentro do adventismo. Você tem o adventista tradicional, você tem um evangélico, você tem um renovado e agora um carismático. E parece que a igreja vai sofrendo com essas ondas. Outro dia eu estava numa igreja, na recepção, havia acabado de chegar, e ali enquanto conversava com a recepcionista, começavam a chegar algumas pessoas, e eu cumprimentei uma senhora, toda elegante, bem vestida, brinco, colar, e eu disse, bem-vinda, seja bem-vinda à igreja. É a primeira vez que a senhora nos visita? Não, pastor, eu sou membro. A igreja que você conheceu há 30 anos atrás é a mesma de hoje? Não. A igreja mudou drasticamente. As pessoas que estão dizendo que o adventismo ele vai ser desintegrado, vai deixar de ser relevante, elas estão apelando também para o movimento cíclico da história. E elas dizem o seguinte, olhe, por exemplo, para o povo de Israel. Ser membro da igreja de Deus no Antigo Testamento era ser israelita, ou por nascimento, ou pela circuncisão. Então, quem queria ser povo de Deus no passado tinha que ser um israelita. Mas o que aconteceu com esse povo de Israel? Deixou de ser o povo de Deus. Para ser exato, no ano 34, quando eles já apedrejam Estevão. Então, aquele que for ao povo de Deus, não é mais povo de Deus. Então, Cristo estabelece a igreja cristã. E assim como haviam 12 patriarcas no Antigo Testamento, você tem agora os 12 apóstolos no Novo Testamento. A igreja que Jesus fundou foi a igreja que recebeu a missão de pregar o evangelho e preparar o mundo para o regresso dele. Agora, o que aconteceu com a igreja que Jesus fundou? Ela finalmente se paganizou. E se você buscar a linhagem histórica da igreja cristã primitiva, você vai desaguar em qual igreja? A linhagem histórica. No catolicismo. O catolicismo, a igreja romana, é a sequência da igreja cristã primitiva, historicamente falando. Por que eu digo historicamente? Porque a própria Bíblia já falava que a igreja, na ocasião da abertura do 4º selo do cavalo preto, fala que ela cairia da fé, e aí nós temos um período de supremacia papal, onde os crentes sinceros não mais estão nessa igreja. E eles são levados por Cristo para o deserto por 12 séculos. Então aquele que era o povo de Deus deixa de ser e agora passa a ser a igreja do deserto. Este é o povo de Deus. Então nós chegamos na Reforma Protestante. Martinho Lutero, Zwingli, Wycliffe, Knox, Hus e outros, eles eram a igreja de Cristo na Idade Média. A igreja do deserto. E nós celebramos agora, há poucos dias, 500 anos de Reforma Protestante. Mas o que aconteceu com a igreja, a reforma? Ela não fez todas as reformas que pretendia. E você sabe que o movimento de reforma cometeu excessos, até levando pessoas à morte em nome da fé. Então a igreja não reformou aquilo que se pretendia. Então o movimento da reforma também passou. E então chegou o movimento millerita.
como cumprimento das 2.300 tardes e manhãs, você tem então o movimento milerita. E do movimento milerita surge o movimento adventista. O nosso nascimento encontra suas raízes no movimento milerita. E agora vem a pergunta: será que nós também seremos substituídos, assim como foram estes movimentos do passado? No livro A Mão de Deus ao Leme, escrito por Enoque de Oliveira, no seu prefácio, feito por Joel Sarli, ele diz assim: a história dos organismos religiosos ensina que a terceira geração de membros enfraquece a textura do movimento porque perde o contato com os fundamentos cridos e defendidos pelos pioneiros. Ele está dizendo o seguinte: quanto mais distante de Ellen G. White, quanto mais distante de Tiago White, de Uriah Smith, Bates, quanto mais distante desses homens, mais líquida se torna a religião. Nós vamos perdendo a textura do movimento. Eles até usam Ellen G. White. Parábola de Jesus, 304. Por não haver cumprido o propósito de Deus, os filhos de Israel foram abandonados e o convite divino foi estendido a outros povos. Se esses também se provarem infiéis, falando ela do adventismo, não serão da mesma maneira rejeitados? Então a pergunta que nós temos que responder hoje é: poderia a Igreja Adventista do Sétimo Dia ser substituída por um movimento mais leal à revelação divina? Será que, a exemplo da história, a nossa igreja também vai perder a sua relevância e Deus vai levantar um outro movimento mais leal à revelação divina? Para responder essa pergunta, nós precisamos considerar 3 fatores. O primeiro deles, a natureza profética do movimento adventista. E para cada fator, eu queria usar 2 textos da Bíblia. Vamos começar com Daniel 8,14. Esse texto você sabe de cor, não sabe? Não precisa nem abrir a Bíblia. O que diz lá? Ele me disse até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ellen G. White disse assim: o único erro de Guilherme Miller foi achar ou pensar como pensavam as pessoas da sua época, que a purificação do santuário representava a volta de Jesus. Esse foi o erro de Miller. E eles passaram a crer que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844. Apocalipse capítulo 10, versos 8 a 11. Esse texto eu queria ler com vocês. Abra a sua Bíblia aí. Apocalipse capítulo 10, versos 8 a 11. O texto diz assim: a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca será o quê? Doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, no meu estômago ficou o quê? Amargo. Verso 11. Então me disseram: é necessário que ainda faças o quê? Profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Apocalipse capítulo 10 é a consequência de Daniel capítulo 8. Está descrevendo ali o grande desapontamento. O anjo do capítulo 10 é o próprio Jesus Cristo. E então João vai até Cristo e pede o livrinho. E o anjo, Cristo, diz assim para ele: come o livrinho, ele vai ser doce na boca, mas no teu estômago vai ficar amargo. Esse doce e amargo representaria, ou era uma profecia daquilo que aconteceu
no dia 22 de outubro de 1844. Então Guilherme Miller, o grande fundador do movimento millerita, entendeu que esse texto tratava da volta de Cristo, que Jesus voltaria no final das 2.300 tardes e manhãs, e aí, na Rocha da Ascensão, como é chamada hoje, na sua fazenda lá em Lowhampton, ele esperou que Jesus voltasse. Jesus não voltou e veio então a grande decepção. O que era o doce na boca? Eram as mensagens das boas novas de que Jesus estava voltando. E essa mensagem empolgou todo o planeta. Em várias partes do globo se tem notícia do movimento millerita e como ele reverberou. Tudo aquilo que aconteceu. Só nos Estados Unidos, centenas de milhares esperavam a volta de Jesus para a data. Eles abandonaram suas propriedades, suas plantações, muitos venderam tudo o que tinham, todos queriam pregar o evangelho, queriam que as pessoas se convertessem, fizeram as pazes. Tu diz assim para ele, come o livrinho, ele vai ser doce na boca, mas no teu estômago vai ficar amargo. Esse doce e amargo representaria, ou era uma profecia, daquilo que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844. Então Guilherme Miller, o grande fundador do movimento millerita, entendeu que esse texto tratava da volta de Cristo, que Jesus voltaria no final das 2.300 tardes e manhãs, e aí, na Rocha da Ascensão, como é chamada hoje, na sua fazenda lá em Lowhampton, ele esperou que Jesus voltasse. Jesus não voltou e veio então a grande decepção. O que era o doce na boca? Eram as mensagens das boas novas de que Jesus estava voltando. E essa mensagem empolgou todo o planeta. Em várias partes do globo se tem notícia do movimento millerita e como ele reverberou. Tudo aquilo que aconteceu. Só nos Estados Unidos, centenas de milhares esperavam a volta de Jesus para a data. Eles abandonaram suas propriedades, suas plantações, muitos venderam tudo o que tinham, todos queriam pregar o evangelho, queriam que as pessoas se convertessem, fizeram as pazes, todo mundo se preparou. Foram dias áureos. Esse foi o doce na boca. E o amargo no estômago foi a decepção de que Jesus não voltou. Depois eles entenderam que eles estavam corretos com relação à data, mas errados com relação ao evento. Não era a volta de Cristo, mas o início do juízo no santuário celestial. A passagem de Cristo de sacerdote para sumo sacerdote. Mas Miller, ou melhor, o movimento millerita, vai começar a ter essa compreensão no dia seguinte, 23 de outubro, quando Irã Edson tem a visão do milharal. Quando ele vê ali Cristo passando do santo para o santíssimo, e ele volta a estudar a Bíblia com seus colegas, e então ele trouxe então para o povo esta mensagem. Guilherme Miller construiu essa pequena capela aí na sua fazenda, pastoreou algumas famílias até o 20 de dezembro de 1849, quando ele morre. E Ellen G. White, nos primeiros escritos, página 258, escreveu: anjos vigiam o precioso pó desse servo de Deus, e ele ressurgirá ao som da última trombeta. Aí está a sepultura de Miller. Eu já visitei algumas vezes essa sepultura. E é interessante você estar ali, saber que existem anjos ali, mesmo que você não possa vê-los. E o que eles fazem ali? Eles estão guardando o pó de Guilherme Miller. Será a igreja adventista substituída por um outro movimento mais leal à revelação divina? Não. E por que nós não seremos? Porque nós somos uma igreja que tem identidade profética. Nós nascemos no dia em que a profecia apontou para que nós nascêssemos. A igreja de Deus, que estava no deserto, oculta por 1260 anos, ela deveria em algum momento voltar para o cenário mundial. E isso aconteceu 46 anos depois da prisão do Papa, em 1844. Aí a igreja passa pelo grande desapontamento, e a igreja agora se vê como cumprimento profético de Apocalipse 10, 11. Porque depois que termina o amargo no estômago, qual é a mensagem que vem para a igreja? É necessário que ainda, o quê? Profetizes. Então os adventistas nasceram se vendo um movimento profético. E eles encontraram em Apocalipse 14, 6 a 12, a sua mensagem profética, as 3 mensagens angélicas.
E eles agora, para pregar esta mensagem e concluir a obra, depende do anjo de Apocalipse 18, verso 1, que vai iluminar toda a terra. E quem é esse anjo do Apocalipse 18? Quem é, irmãos? O Espírito Santo, a chuva serôdia. Então nós dependemos do Espírito Santo para o cumprimento da missão. Então nós somos um povo profético. Outro dia eu apresentava numa quarta-feira lá em Guarulhos. Eu fiz lá 18 quartas-feiras, o Apocalipse. E quando eu comecei a pregar, aqui na segunda fileira tinha um casalzinho, de aí os seus 70 anos, já cabelinhos brancos. Os dois chegavam bem cedo, um casal, e se assentavam aí. E eles ficavam animados com o ensino que eu estava ministrando. E fomos caminhando bem com o Apocalipse. De repente eu comecei a falar do poder papal. E o homem disse assim, pastor, o meu papa não, né? E eu disse, espera que você vai ver. E aí o estudo ia, mas pastor, peraí, não é o Papa, né? É. E eu, você vai chegar lá. E a gente foi estudando, 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 e quando eu fiz o apelo para o batismo, o casal foi o primeiro que se levantou. Alguém me questionou e disse assim, pastor, o senhor está apresentando então essa visão do Apocalipse, falando também dos adventistas? Quer dizer então que só vocês estão certos? Eu disse, é. É isso mesmo. Ou então você abre a sua Bíblia e mostra onde que os adventistas estão errando no seu ensino. Você pode. Agora me mostra uma igreja e eu vou apontar para você onde é que está o erro teológico. Eu estava na minha sala outro dia, o pastor Frederico Branco, que de vez em quando apresenta o Lugar de Paz, trabalha comigo também, e disse assim, pastor, tem um homem querendo falar com o senhor pode recebê-lo? Eu disse, posso. Mas quando ele abriu a porta, aparecia o Arnold Schwarzenegger. Um homem enorme. Ele perguntou assim, o senhor que é pastor Arilton? Eu quase falei assim, depende. Ele disse assim, eu vim aqui só com uma pergunta para vocês. Vocês acreditam no que vocês pregam? Ou vocês são pagos para ensinar? Eu disse, não, aqui ninguém é pago para ensinar, não. E a gente acredita no que a gente prega. Ele falou assim, se vocês acreditam no que vocês pregam, eu quero ser um adventista do sétimo dia. Porque eu sou cristão há 29 anos. E em 29 anos eu já passei por 7 igrejas. Mas há 6 meses eu comecei a assistir a Novo Tempo. E eu nunca aprendi o que vocês estão ensinando. E o Espírito de Deus me impressionou a tal ponto essa manhã, que eu peguei o endereço de vocês na internet, coloquei no meu GPS e vim parar aqui. Eu tinha que saber que vocês são reais. Porque se vocês existirem, e se vocês de fato acreditarem que vocês pregam, eu quero ser um membro dessa igreja. Eu perguntei assim, quem é o senhor? Ele falou assim, sou um coronel do Exército Brasileiro. O senhor é coronel do Exército? E o que está fazendo aqui no Vale do Paraíba? Ele disse assim, existem 2 empresas que produzem armamentos para o Exército Brasileiro. E nenhum míssil, nenhum Hammer, nenhum tanque de guerra sai para o Exército sem a minha assinatura. E esse homem que tem acesso aos líderes das Forças Armadas desse país, nesse exato momento está se sentado num banco de igreja, lá em São José dos Campos, como um adventista batizado.